Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, como eu bem frisei, esse canal, ele foi feito para levar a palavra do Senhor para mim e para você. E para que possamos se alimentar cada dia como cristão de uma porção da palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Salmos, no capítulo 1, do versos 1 ao 3. Essa palavra maravilhosa, hoje nós vamos meditar. Em cima aqui, ele já vai falando o contexto da mensagem. Ele fala a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Capítulo 1 de Salmos, versos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versos 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versos 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperar. Só até aqui. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse capítulo, esse versículo, ele vem nos trazendo um alerta para o povo de Deus. Ele fala primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus amados, esse primeiro versículo aqui, ele nos faz 3 alertas. Esse alerta é para mim, é para você, porque bem como sabemos, o mundo está aí, né? Oferece vários pratos, né? E para isso devemos estar vigiando e oramos conforme a palavra diz. E essa palavra é justamente para mim e para você, que possamos estar em vigilância para não andar segundo o conselho dos ímpios. Eu só posso ser um homem de Deus se eu andar nos caminhos do Senhor. Para me ser bem-aventurado, eu tenho que ter uma retenção em tudo que for relacionado àquelas coisas do mundo, do mundão aí fora. Então, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, a gente não está procurando ali o que tem fora. Conselho de pessoas que não andam em linha com a palavra, coisas que vai se afastar, você ou eu, do amor de Deus, coisas que não vai te santificar. Então tudo que se afasta do amor de Deus, a gente não pode estar perto, a gente não pode estar ouvindo, a gente tem que ter um limite, não pode estar falando. Então quando ele fala aqui que você não anda no conselho, é aquela pessoa que vai lhe dar o conselho e não está em linha com a palavra. O conselho ele é bom, mas você tem que ver o conselho que você está recebendo. Será que está em linha com a palavra? Vou ver aqui, vou orar ao Senhor, vou ver se está em linha com a palavra. Então, se não tiver em linha com a palavra, esse conselho não é para você. E fala também aqui, nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Quando a gente fala em se detém, é você estar caminhando naquele mesmo caminho dos pecadores. É quando a pessoa lhe faz o convite para ir para o mundo. Isso aí é você estar se detendo, é você estar caminhando para o mundo. Para as coisas que não fazem parte da palavra do Senhor, das coisas que não são do Senhor. Então a gente tem que estar em vigilância.
Porque a gente só vai ser bem-aventurado se a gente procurar todo dia as coisas do Senhor, que está aos pés da cruz. Então ele fala aqui, a outra coisa que ele fala, que nem se assentar na roda dos encarnecedores. Quando ele fala na roda, a gente pode trazer para a gente uma mesa. A gente está ali perto ali de algo que não, como pessoas de Deus, vai lhe engrandecer. Você está ali ouvindo coisas que não fazem parte do seu contexto mais. Porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e está ali naquela roda ali, onde dali sai coisas que não fazem parte da nossa vida como pessoas de Deus. Então, a gente tem que se afastar. A realidade é essa, a gente tem que estar vigilante. Para a gente ser bem-aventurado, para a gente caminhar aos pés do Senhor, a gente tem que estar vigilante. A gente não pode jamais deixar de estar aos pés da palavra. Coisas que vão fazer você crescer, vai lhe santificar, vai lhe engrandecer espiritualmente. Então você está naquela roda ali, onde muitas vezes tem coisas que você não pode nem para estar ouvindo. E aí, de repente, você está ali, você tem que ter seu limite. E a gente, como cristão, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Se eu estou ali numa roda ali onde não me convém, a gente tem que ter uma educação moral de sair. Tem conversas ali que não dá para mim, não tem como ouvir, eu vou estar, saio. Isso aí você está sendo uma pessoa bem-aventurada. É o que a palavra diz. Você está indo para o caminho do Senhor. É ser feliz com o Senhor. Não é mais o que o mundo oferece. Então, o cristão ele tem que estar alerta nisso aí. Então, para você ser bem-aventurado, você tem que realmente... existe aí um confronto com o mundo, porque a palavra ela nos ensina isso. Ela nos ensina isso. Né? A gente está tendo um limite com o mundo. A gente não pode, a gente é luz. Luz, uma palavra diz, não se mistura com as trevas. E aí a gente como cristão, a gente tem que ter um limite, tem que ter um respeito para a gente ser bem-aventurado em nome de Jesus. Meus amados, ele fala aqui, antes tenham prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele fala que nós, como cristãos, a gente tem que ter prazer na lei do Senhor. Se for para a gente ter uma alegria, que seja aqui, ó, em linha com a palavra. Devemos meditar de dia e de noite. Quando ele fala em meditar, é orar, é estar lendo a palavra, se alimentando, como eu estou passando aqui para vocês, se eu se alimentando e vocês também da palavra, fazendo esse alerta. Então ele faz mais aqui um alerta para nós cristãos, que a gente tem que ter, não é prazer no que o mundo oferece. Não é prazer no que a gente vê aí fora. A gente tem que ter prazer na lei do Senhor, no que Ele manda, no que Ele manda você fazer, no que Ele manda você contribuir na sua congregação, no seu ministério. É um louvor, é uma adoração. É você que está ali ajudando outro irmão. Então, ele fala aqui que a gente tem que ter prazer nisso. É na palavra. É na palavra onde a gente encontra alegria. É na palavra onde Deus manda a gente ir avante. É na palavra que Deus diz: eu não te dou espírito de temor, mas eu te dou um espírito de ousadia. É na palavra que ele diz avante. É aqui na palavra que ele diz, eu estou contigo. É na palavra que ele está te fortalecendo. Então, meus amados, não é o que o mundo oferece. Onde nós possamos estar se alegrando e tendo um prazer, é aqui, é na palavra, é na comunhão.
Então esse Salmo, versos 1 e o 2, ele faz esse alerta. Ele diz que nós não podemos se misturar, né? Estar ali meio à roda dos encarnecedores. E diz também que a gente tem que estar dia e noite meditando na palavra e ouvindo também. E o versos 3, ele diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quando ele fala, pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água. Irmão, se você for ver uma árvore junto a um ribeiro, ali está passando água, ela está alicerçada, está como uma rocha presa. Ali tem uma vida. A água, ela é vida. Junto com a planta, ela vai dar o quê? Ramos e vai dar frutos. Então, irmãos, o que ele fala aqui para a gente, que quando a gente tem Cristo plantado em nosso coração, como uma árvore em ribeiros, ela vai dar frutos. É em todo tempo e a todo tempo, porque ele fala aqui, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então é a todo tempo, porque as folhas ali ela não caem, quando não cai porque não morre. Uma folha quando ela cai porque ela já morreu. Mas aí quando existe um alicerce, uma firmeza ali, a árvore, a água, a vida. E Jesus, ele aqui, ele nos traz esse fortalecimento espiritual, que se a gente estiver fortalecido, junto a um ribeiro, que água é vida, é uma fonte de vida, que é a palavra, a gente não vai cair, a gente não vai morrer, vai prosperar, vai dar frutos, vai crescer. Vai crescer aonde, irmão? Na palavra. Essa árvore junto a um ribeiro, ele está dizendo aqui que ela vai dar frutos e tudo que fizer prosperará. Essa árvore ela não vai morrer, porque existe a água, existe os frutos. Então essa árvore está semeando, trazendo para nós espiritualmente, é a palavra de Deus. É quando nós estamos firmes. Firme como essa árvore no ribeiro. Pode passar a estação, mas ela está firme. Pode ser qualquer estação, mas ela está atrelada na água. Quem está fortalecendo é a fonte da vida. É a palavra de Deus. Então, irmão, devemos estar alerta para que nós, como cristãos, nós não viemos a cair. Quando eu falo em cair, é justamente não estar alinhado com a palavra. E aí? O mundo está aí. Então, se a gente não tiver esse alinhamento, como é que a gente vai ser bem-aventurado? Se a gente não tem um alinhamento dia e noite com a palavra. A palavra de Deus aqui diz, medita dia e noite. Então ele está nos alertando. Então temos que meditar de dia e de noite, para a gente não cair na roda dos encarnecedores, para a gente não cair nos caminhos que pode deter e aprisionar a gente como cristão. E no final, ele diz aqui que nós
se fizer a vontade do Senhor Jesus, seus mandamentos, estaremos como árvore plantada em ribeiros, na fonte da vida da água, que não morrerá, não vai cair folha e ainda dará frutos. Amém? Esse fruto é a palavra de Deus. Deixo aqui essa reflexão, meus amados, e que Deus nos abençoe e que a cada dia nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus e que possamos crescer espiritualmente na tua palavra. Essa palavra vai para mim e vai para você. Forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.